Vocês sabiam que nem toda doutrina é igualmente importante? E se é assim, como que nós podemos julgar entre doutrinas diferentes e qual que é o peso e a essência e a validade de cada doutrina? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre este maravilhoso livro do Gavin Ortlund, questões sobre as quais vale a pena lutar em defesa da triagem evangélica, publicada em 2022 pela Edições Vida Nova, com um prefácio maravilhoso do Carson, onde o teólogo Gavin Ortlund vai nos dizer como que nós fazemos a triagem, que é uma analogia com a parte da medicina, onde você tem, por exemplo, num acidente grande, quais são os maiores feridos que eu vou atender primeiro, por exemplo, e qual que eu posso esperar mais um pouquinho. Então, como fazer essa triagem teológica na Bíblia é o que nós vamos discutir hoje nesse maravilhoso livro do Gavin Ortlund. Antes disso, pessoal, só um aviso bem rápido. Aqui no nosso espaço aqui sobre o católico reformado, a gente traz bastante teologia histórica. Eu estava trazendo uma série para vocês sobre o Papa nos primeiros séculos. Eu vou continuar essa série, mas ela exige muita pesquisa minha, muito trabalho. Eu estou focando aqui em um trabalho editorial que eu acabei de pegar agora e também nos cursos daqui de membros nosso canal aqui, que é o Seminário Avançado de Teologia, mas também o curso de grego, tá? Então, se você começou o curso de grego, nós começamos semana passada, eu dei uma aula sobre o alfabeto, mas como tem bastante coisa sobre o alfabeto grego na internet, eu, além de falar o alfabeto grego e mostrar como que a gente decora e tal, eu mostrei algumas técnicas da fonética, que normalmente professores de teologia de grego não têm, por não estudarem a linguística de uma forma isolada, né? Então, eu tive 6 meses de fonética e fonologia na minha faculdade de letras, e eu apliquei isso ao estudo do grego, tá? Então, eu mostrei como funciona toda a estrutura da nossa voz e como a gente fala cada consoante, vogal no grego, e como a gente pode pensar isso de forma mais teórica e aí conseguir de uma forma mais prática falar as letras gregas que não têm o som no nosso idioma, tá? E aí a partir da semana é aula. Vou gravar todas mais aulas aí. Eu não vou gravar uma aula por semana, vou gravar entre 3 a 4 aulas por semana, tá? E já vou postar lá. Então, se você tem curiosidade, se você quer aprender o grego bíblico, se inscreve aqui no nosso canal de membros, nosso curso de grego aqui. Se você quer aprender teologia bíblica e história sistemática de forma mais profunda, se inscreva também no nosso espaço de membros, que é o Seminário Avançado de Teologia, tá? E aí, dito isso, tá, nós não ficarmos sem o nosso católico reformado aqui no nosso canal, tá? Que é o conteúdo gratuito que eu trago para vocês sobre teologia histórica e apologética. Esse livro do Ortlund, ele é maravilhoso e ele entra nessa nossa tentativa de uma catolicidade da igreja, tá? Então nós precisamos ser mais católicos no sentido de universalidade da igreja, tá? E esse livro vai nos ensinar muito nesse debate, ter muita sabedoria. O Gavin Ortlund é um dos teólogos favoritos, não muito pelo conteúdo, ele é doutor em teologia, tem muito conteúdo, mas mais pela atitude de sabedoria e de paz, né, de ser um cara eirênico aí no debate, que reflete muito o caráter de Cristo, né? Ele tem um canal no YouTube chamado Truth United, né, a verdade une, e é um dos canais que eu sigo aí no YouTube que vale muito a pena, tá? Então ele começa o livro basicamente falando que existe hierarquia na verdade, existe hierarquia nas doutrinas, nem toda doutrina é igualmente essencial para o evangelho, ainda que todas tenham lá a sua importância no seu devido lugar, na sua devida escala aí, tá? É o que dá, por exemplo, e ele usa a ilustração que eu concordo muito com o pecado. A gente fala, não tem pecadinho, pecadão. Isso é uma frase muito comum no meio evangélico, no meio reformado, mas isso é bíblico? Não. Existem escalas de pecado e existem escalas de mandamento, tá? Então Jesus falou, aquele servo que conhece mais a vontade do Senhor e não obedeceu, vai receber mais açoites do que aquele que não conheceu a vontade do seu Senhor. Então, se existe gradação de pecado, por exemplo, uma mentira, ela é menor do que o assassinato frio de uma pessoa, né? E existem escalas de punições diferentes na eternidade também, assim como existe escala, a gradação aí do galardão, tá? E também a questão dos mandamentos de Deus, existe uma escala. Quando Jesus fala o maior dos mandamentos é amar a Deus, Deuteronômio 6, e amar ao próximo, Levítico 19, ele está usando o método rabínico da época chamado Calva Homer. Calva Homer é exatamente aquilo, do mais leve para o mais pesado. Então existem mandamentos mais pesados, como Deuteronômio 6, Levítico 19, e mandamentos mais leves, como os demais. Então, existe uma gradação dos mandamentos, existe uma gradação nos pecados, e, portanto, existe uma hierarquia também nas questões doutrinárias, tá? E ele vai começar o livro de forma muito sábia, mostrando dois extremos. Um é o sectarismo doutrinário e o outro é o minimalismo doutrinário. O sectarismo doutrinário vai lutar com unhas e dentes por cada ponto da doutrina
sem olhar a quem, né? Sem olhar quem vai ferir, sem olhar o modo de falar a verdade em amor, né? De ter uma certa liberdade. Então, cada ponto da doutrina, até mesmo o jeito que se arruma as cadeiras numa igreja, que não é doutrina, por exemplo, ou trata, por exemplo, o milênio da mesma forma que a Trindade, né, em níveis iguais, e luta, quem não é pré-milenista é herege, quem não é milenista é herege, quem não é pós-milenista é herege. Né? Então, essa loucura que a gente está vivendo aí de sectarismo doutrinário, não é nada sábio, não é nada bíblico, não tem nada a ver com a Bíblia. Por outro lado, a gente não pode cair no minimalismo doutrinário, no sentido de que só tem uma ou duas verdades, e a gente pode discordar de tudo, basicamente, né? Não é bem assim. Existem muitas doutrinas que são importantes que são centrais para o Evangelho. Como discernir? Bom, uma primeira leitura que eu gostaria de falar para vocês aqui na página 49, ele vai dizer o seguinte: ele vai colocar 4 níveis de doutrinas, tá? Doutrinas essenciais, primárias, secundárias, terciárias e quartenárias, né? O que são doutrinas primárias? São doutrinas essenciais ao Evangelho, sem as quais não existe a boa nova de Jesus, tá? São doutrinas secundárias, doutrinas que são urgentes para a igreja, mas não essenciais ao Evangelho. Então, o secundário é muito importante. O secundário ainda está no nível de poder dividir igrejas, tá? Então, ela é urgente para a igreja, ela é muito importante para a igreja, mas ela não toca no coração, no centro aí do Evangelho, tá? As doutrinas terciárias, que é o terceiro nível, são as doutrinas importantes para a teologia cristã, mas não são essenciais ao evangelho ou de extrema urgência para a igreja, e as doutrinas quaternárias são indiferentes, né, dada a sua menor importância teológica, tá? Então, como você vai ler um genitivo em algum grego, algum texto grego do Novo Testamento, por exemplo, e as duas opções são válidas, você não tem a menor importância isso, qual você vai escolher, né? No final dos contos, não tocar em nenhuma doutrina essencial, tá? Uma outra parte que eu gostaria de ler aqui para vocês, deixa eu abrir aqui para nós, é na página 81, né? Como discernir isso? Como discernir quais são doutrinas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, tá? 4 pontos também, bem rapidinho. Primeiro, quão clara é a Bíblia sobre essa doutrina? Então, a clareza da Escritura sobre essa doutrina, tá? O milênio, a Bíblia não é tão clara como a doutrina da Trindade, que ela é claríssima, por exemplo, né? Em segundo lugar, qual é a importância dessa doutrina para o Evangelho? Então, esse é um outro ponto, o Evangelho é o que nos salva, a boa nova do que Cristo fez por nós. Terceiro lugar, qual é o testemunho da igreja histórica a respeito dessa doutrina? Então, a igreja sempre existiu, sempre vai existir até a vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo, depois na eternidade. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, então existe um corpo de verdades que a igreja sempre creu, ok? Não todas as igrejas, em todos os lugares, mas porque você tem grupos heréticos, tem grupos doentes, não saudáveis, mas existe um corpo de doutrina que todo verdadeiro cristão deve crer, né? Terceiro lugar, quarto lugar, perdão, qual é o efeito dessa doutrina sobre a igreja hoje? Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? Então, quais são os exemplos que ele dá aqui, pessoal? Eu vou citar exemplos de doutrinas primárias, secundárias, terciárias, tá? Doutrinas primárias, por exemplo, Trindade, sem a qual não há salvação. Se você nega a divindade de Cristo, se você nega a divindade e a pessoalidade do Espírito, você está adorando um Deus falso, um Deus que você inventou, que a sua religião inventou, por exemplo, o Testemunho de Jeová, ou os Mormons, ou qualquer seita unicista, ou politeísta, ou panenteísta. A doutrina da Trindade, ela é essencial porque toca no coração do Evangelho, que é o Deus triuno, né? Nascimento virginal de Cristo, por exemplo, Deus se fez carne, a encarnação de Cristo e a necessidade de ter nascido sem pecado e, portanto, de Maria ter sido virgem enquanto grávida, né, de Jesus, tá? E justificação pela fé. Ele vai falar, ainda que tenha nuances diferentes da justificação pela fé na história, você não pode dizer que a justificação é pelas obras, por exemplo. A justificação é pela fé. Gálatas, Romanos, fala isso, né? Eu sei que tem um debate lá em Tiago 2, tem um vídeo aqui no canal sobre como interpretar Tiago 2, só se procurarem aqui, tá? Mas essas doutrinas são essenciais. Existem muitas doutrinas essenciais ao Evangelho, mas esse aqui é o que ele dá como exemplo, tá? Doutrinas secundárias, isso é muito importante aqui, tá? Batismo, dons espirituais, complementarismo versus o igualitarismo. Esse é o que ele dá de exemplo. Então, por exemplo, o Gavin Ortlund, de alguém que veio do meio presbiteriano pelo Batista, ao estudar o batismo, ele virou um batista, né? Isso trouxe muitos problemas para ele. Ele teve que ele não foi para a ordenação ministerial da igreja presbiteriana. Isso é muito
honesto dele, né? Tem muita gente que vai ser ordenado pastor em qualquer tradição e mente da sua confissão de fé só para ser pastor, né? Isso é horroroso, na verdade, né? Então, o batismo, ok, tem que ter o batismo. Agora, como? Ela é uma doutrina secundária. Veja, secundária é urgente para a igreja. Então, cada igreja precisa manter o mais pura possível, tá? Não é dizendo, batismo é secundário, então você pode ter qualquer tipo de batismo aqui na igreja. Não. A igreja presbiteriana, ela vai manter o pedobatismo por entender que ali é o que mais se aproxima da verdade bíblica, e as igrejas batistas vão manter o batismo, o credo batismo, por entender que aquilo é mais perto da verdade da Bíblia, tá? Então, essas doutrinas são urgentes para a igreja, elas podem dividir igrejas, é legítimo eu querer batizar meu bebezinho quando nasce, eu vou para uma igreja presbiteriana, eu não quero, eu acredito que o batismo é só depois que alguém crê, somente eu vou para uma igreja, a Credo Batista, tá? Isso é legítimo, isso não torna nenhuma das duas igrejas falsas igrejas, tá? Dons espirituais, gente, isso aqui é muito legal. Ele é continuista, eu também sou continuista, e dependendo, a gente pode entender o continuismo e o cessacionismo de formas diferentes, tá? Se a gente tem um continuismo saudável, não místico, e um cessacionismo saudável, não cético, no que Deus pode fazer, isso se torna terciário para mim, essa doutrina, tá? Ela não vai afetar a unidade de uma igreja local, tá? Se por outro lado, por exemplo, vem alguém que é muito pentecostal numa igreja mais tradicional, cessacionista, por exemplo, e aquela pessoa, ela crê nos dons igual os pentecostais creem, ela quer falar em línguas no culto, ela quer profetizar no culto, ela quer abalar a ordem da liturgia daquela igreja que não tem essa interpretação e essa prática, né? Aquilo para aquela pessoa e para aquela igreja especificamente, ela vai ser uma coisa secundária e, portanto, é legítimo a pessoa ir procurar uma outra igreja que tenha entendimento dos dons igual ela, tá? Por outro lado, tem uma moderação nisso tudo. Na minha igreja, nós temos aí cessacionistas e continuistas, e ninguém tem o menor problema com isso. Tá? Inclusive, vou começar 1 Coríntios agora, gente. Semana que vem vai ter a primeira pregação sobre 1 Coríntios. Acompanhe aí as nossas pregações. E o complementarismo e igualitarismo, isso é um ponto bem sensível, especialmente aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. Eu sou complementarista. Eu entendo que existem muitas coisas ruins do igualitarismo e, na verdade, sempre que alguém abraça o igualitarismo, você tem uma porção de coisas ruins que vem com ele. Não estou falando que uma coisa leva a outra, porque seria uma falácia non sector, né? Uma coisa necessariamente causa a outra, mas, via de regra, sempre que uma igreja abraça uma agenda, você tem ali pastoras e tudo mais, você tem ali a entrada na igreja de várias ideologias, como o feminismo, por exemplo, outras coisas, normalmente entra. Eu não conheço nenhuma igreja que não entrou essa mentalidade pagã, mundana, tá? Então, o igualitarismo e o complementarismo é também uma questão de você dividir igreja. Não, eu quero ser pastoreado por uma mulher. Não, eu tô aqui numa igreja que tem pastora e eu entendo que é impossível, a Bíblia não permite uma pastora. Então, você, com a consciência tranquila, você pode procurar uma igreja que vai crer desse jeito, mas isso não toca na mensagem do evangelho enquanto centro, tá? A pessoa é salva, ela pode ser igualitarista, ela pode ser complementarista, tá? Mas isso toca na coisa da igreja, é urgente a igreja, para a ordem da igreja, essa questão, tá? Doutrinas terciárias. Milênio terciário demais, gente. Alguns versículos lá no final de Apocalipse, em Apocalipse 20. É claro que toda interpretação de Apocalipse 20 vai trazer um monte de outros textos com ele, mas explicitamente na Bíblia, só Apocalipse 20. Claro que você vai construir todo o seu sistema aí pré, pós, amilenista, e aí no pré-milenista tem uma porção de outros sistemas também, dispensacionalista, pré, mid, pós, tribulacionista, enfim. Mas isso é terciário demais, tá? Dias da criação aqui é um ponto sensível também eu estou com o Gavin aqui, né? Eu tenho uma interpretação do Meredith Kline sobre os dias da criação, tá? E aí eu posso trazer algum estudo para vocês algum dia sobre isso, tá? Mas eu entendo que os dias de Gênesis, da criação, 7 dias, são literais, no período 24 horas, mas que você tem ali um gap entre Gênesis 1:2 e Gênesis 1:3, tá? Que a Bíblia não fala quanto tempo passou entre a terra estar sem forma vazia e Deus dizer haja luz, tá? A gente assume ali que foi um segundo, um ano, milhares de anos, não tem nem como saber nesses termos temporais nossos aqui, pós-ordem da criação, né?
Então, isso deu espaço para tanto ser uma terra jovem, quanto ser uma terra antiguíssima, como a ciência coloca aí, bilhões de anos. Isso não tem a menor importância para mim. Eu preguei sobre Gênesis, as pregações de Gênesis estão aqui no canal também, você pode conferir lá, tem muita argumentação teológica lá nas pregações, né? Mas isso não tem a menor importância para mim, eu nem quero saber sobre quantos anos a Terra tem. Isso não tinha importância para Moisés, não tem para mim também, mas ela pode ter para você pode ser uma questão, mas isso é doutrina terciária. Você não vai numa igreja e diz, não, o pastor é um pastor de terra jovem, ou o pastor é um pastor de terra antiga, que acredita na datação da ciência, então eu vou para outra igreja. Não, isso não deve dividir uma igreja, tá? E ele termina o livro de forma maravilhosa, chamando a gente à humildade. Ninguém sabe tudo, a gente tem muito ponto cego, a gente precisa ter amor, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter maturidade e a gente precisa servir e amar a igreja que nós estamos, tá? Há discordâncias, a gente precisa de maturidade para lidar com as discordâncias, a gente precisa de amor para lidar com as discordâncias, e nem todo mundo vai acreditar exatamente em tudo que a gente crê, isso não existe em nenhum lugar na história, e graças a Deus por isso, isso é a multiforme sabedoria de Deus que vai lapidando a igreja nesse sentido. Tudo bem? Pessoal, não se esqueçam, esse livro eu li esse mês, terminei semana passada ele, então ele entra lá nas minhas resenhas do Instagram, todos os livros que eu estou lendo esse ano, eu estou resenhando no Instagram também. Me segue lá no Instagram se você quiser acompanhar as resenhas por escrito, tá lá a referência, de acordo com a ABNT, certinho. Se você quiser referenciar, é só você copiar e colar de lá também. Se você alguma vez vai ler ou vai resenhar esse livro, vai usar ele em alguma questão aí. Mas esse livro é único, tá, gente? Não existe nenhum outro livro que trata de triagem teológica, até onde eu saiba, tá? O pessoal que fez o endosso aqui falou a mesma coisa também nos Estados Unidos, o pessoal mais gabaritado para falar desse assunto, falou também que o livro do Ortlund é único e é maravilhoso, tá? Você pode até discordar de um ponto ou outro, de como... ele fala assim, isso aqui não é matemática, isso não é ciência exata, existe uma certa sabedoria de lidar com as coisas aqui, mas recomendo demais, gente. Vou deixar o link do livro aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, perdão. Se você comprar pelo nosso link, você vai ajudando mais o nosso canal aqui. E é isso, Deus abençoe. Estamos aí há 50 horinhas e nós conseguimos a nossa monetização aqui no YouTube para a gente conseguir investir mais ainda no nosso canal, melhorar som, melhorar edição de vídeo e por aí vai. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o like, converse aqui comigo. O que você acha dessa triagem teológica do Gavin Ortlund, tá bom? Então, Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.